E aí, professor? Você já revisou a sua lição? Ainda não? Então, revisa aí. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, querido professor, querido pastor, querido aluno, diretor da Escola Sabatina. Obrigado porque você tem participado conosco. Percebeu também que mudamos aí o horário. Alguns disseram, pastor, às 19 horas está muito cedo, acabo de receber o sábado, e aí vamos curtir um pouco da família. Às 21 horas ficou bom demais. Temos um feedback. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, um privilégio, pastor. O privilégio é nosso. Pastor Bruno, outro dia eu fui numa igreja e falaram assim, pastor, você e aquele barbudo lá comentam muito bem a lição. Verdade. Pastor Bruno, vamos iniciar então o estudo dessa semana. Com certeza. Na presença do autor. Oremos então. Querido Deus, muito obrigado porque mais uma vez temos o privilégio de recapitular a lição e gostaríamos que nesse instante o Senhor pudesse ajudar a todos os que estão participando, porque nós queremos louvar o Teu nome e aprender mais um pouquinho da Sua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Bruno, quem é a dica de hoje? Vai ser o meu querido ex-professor, amigo, professor e pastor Valdeci Lima. Diga aí, professor, qual é a dica de hoje? Tenha claro em sua mente que o professor é um agente de mudança na vida dos alunos. No mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma. Ellen White no livro Educação. Deus, como um redentor, é um educador por excelência. Ele lhe confiou a grande tarefa de ajudar as pessoas em sua unidade de ação, a fim de experimentar a verdade em Jesus. A ação da verdade na vida é vista mediante uma mudança no caráter, na conduta e nos hábitos. Para um educador secular, educação é apenas a transferência de conhecimento e ensino de melhor conduta. Mas para você, o ensino deverá resultar em transformação de caráter, além da mudança de conduta. Professor, a dica de hoje é que você leve seus alunos à mesa de cirurgia de Deus para que Ele tire o coração de pedra e coloque um de carne, que age segundo a sua vontade. Obrigado, pastor Valdeci. A lição dessa semana, ela não está rica, pastor Patrick. Ela está milionária. É muito conteúdo. Pastor Bruno e querido professor, a lição dessa semana ela tem uma palavra-chave. Uma palavra. Qual que é? Essa não tem como você encontrar outras. Não tem outras? Não tem. Orgulho. De forma direta e indireta, encontramos a palavra, tem como, né? Orgulho. Uhum. Então, querido professor, se você tem alguma ilustração, se você tem alguma história relacionada ao orgulho, é o momento de contar. E agora a gente tem que tentar ser mais focado, porque a gente tem muita informação. Muito conteúdo, verdade. E o professor na unidade de ação, ele vai se perder, porque é muito legal conversar esse assunto. A gente tem que ser um pouquinho mais sucinto ali, onde eu quero chegar. Né? Mas, estou dizendo, né? Use aí uma ilustração para você quebrar o gelo ali na classe. Sim, né? Sim, com certeza. Porque, amigos, a palavra orgulho é uma palavra polissêmica. Ela tem mais significados. Porque ela pode ser de forma, vamos colocar uma palavra ambígua, né? Como assim, pastor? Ela tem aspectos negativos. Ela tem aspecto negativo e positivo. Eu posso falar assim, olha, eu tenho orgulho em ser adventista do sétimo dia. Orgulho do meu filho, estar na faculdade. Filho, né? Então, eu tenho orgulho do meu pai, eu tenho orgulho da minha mãe. Mas também a palavra orgulho pode ser soberba, presunção, né? Fulano de tal é muito orgulhoso. E aqui a própria lição ela deixa uma dica legal, né? Que o problema do orgulho é que ele nos cega. Sim. Nós não conseguimos perceber que nós já estamos infectados aí com esse orgulho. Mas fique tranquilo, pastor Patrick, porque nós não temos problema com orgulho. Quem dera, né? Já pensou? Todos temos, né, pastor? Quem dera. Eu ouvi uma história uma vez de uma cidade que procuraram um homem que não tinha orgulho no coração. E eles disseram, para encontrar um homem que não tem orgulho no coração, tem que ser um homem mais humilde da cidade. E aí encontraram um homem mais humilde da cidade. Colocaram a faixa nele,
o homem mais humilde. No outro dia ele colocou a faixa no peito e rodou na cidade. De tarde eles tomaram a faixa dele. Não adiantou muito. Perdeu. Perdeu o título. Ficou muito feliz com a faixa de humilde. Tornou-se orgulhoso, né? Muito. Mas pastor, e aí a lição, ela trouxe um título brincando de Deus. Interessante, Paulo, em uma das suas cartas, ele diz, saiba de uma coisa, de Deus não se zomba ou com Deus não se brinca. Exatamente. E a lição da semana aí, a lição de número 6, brincando de Deus. E aqui, na realidade, ela veio trabalhando com o orgulho da exaltação própria. É isso que eles são. Ela faz aí um paralelo com reis de nações, reis terrestres, com Satanás. A queda de Lúcifer, né? Essa lição vai dar aquele ping-pong, né? Isaías, Apocalipse, vai ser bem linkadinho, vai ser bem verdade. Legal. Pastor, Isaías 25, verso 9. Eu estou abrindo aqui exatamente nesse capítulo, tem muita coisa boa para a gente tirar aqui. Provavelmente você já vai começar com um verso para memorizar. Justamente. Tem caldo aí ou não tem, pastor? Demais. Então vamos lá. Vamos lá. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Pastor Bruno. Tem muita coisa aqui, hein? Muita. Esse texto, ele fala do primeiro advento ou do segundo advento de Cristo? Essa foi boa, hein, pastor? Eis uma pergunta. Posso fazer outra pergunta? Claro. Aqui também a gente pode fazer a pergunta, que dia é esse? Naquele dia? Será que a lição nos ajuda a responder essa pergunta? Ele está falando naquele dia que Deus trará juízo para aquele que maltrata o povo de Deus, ou ele está relacionando a vinda de Cristo? Então ele tem várias perguntas aqui. Tem muita coisinha boa aqui. Nós não podemos esquecer que Isaías é um profeta messiânico. Ora ele fala do primeiro ministério de Cristo, ora ele fala da segunda vinda de Cristo. Faz uma. Ele faz. Então eu tenho que entender o seguinte. Essa profecia, ela se cumpre na época de Isaías? Se não, ela tem uma história. Provavelmente. É uma profecia clássica, ok? Sim. E este texto aqui é justamente isso. É uma profecia relacionada quando Cristo voltar em poder e majestade, olharemos para o céu. O próprio João fala isso no livro do Apocalipse, sim, né? Sim. Ele menciona essa profecia aqui, por isso que nós temos uma autoridade profética. Eu estou lendo aqui escrita, né? Reafirmando aquilo que nós estamos falando. E o que você está lendo aí, pastor Bruno? Eu estou lendo na Bíblia aqui. Essa passagem de Isaías 25, a gente pode trabalhar com a profecia que é incondicional e a que é condicional. Sim, né? Justamente. Porque aqui a gente está tendo a certeza de que naquele dia as pessoas que esperavam a Deus e acreditam que Ele vai salvar, eles vão dizer, a quem aguardávamos. Ou seja, essa é uma profecia que é incondicional, nos ajudando a levar a resposta da sua pergunta para a segunda vinda de Cristo. Mas a gente também pode trabalhar com a primeira. Justamente. Entendeu, querido professor? Então eu tenho que analisar se ela teve o seu cumprimento ou não, se ela se encaixa numa categoria de profecias clássicas, que é o caso aqui desse texto. Sim. E aquilo também, né, o pastor Patrick, Isaías é utilizada por Cristo quando ele pregava na sinagoga, ele utilizou quando ele argumentou com alguns fariseus que não gostavam dele. Sim. Então, também podemos aplicar esse verso à primeira vinda. Né? Então, é um detalhe que a gente tem que trabalhar com calma. Justamente. Pastor, essa lição também, ela abre uma nova seção do livro de Isaías. Que seção? A seção de sentenças. Por que sentenças? Porque agora ele muda a fala dele e ele começa agora a mostrar a condenação que Deus vai trazer às nações. Aqui é uma linguagem, seu orgulho, né? Uma linguagem universal. Justamente. Então, do capítulo 13 adiante, a linguagem agora é de juízo. O 13 e o 14 vão ser trabalhados um pouquinho mais para frente, e aqui ele vai tentar dar aquela introdução do 13 ao 23, né, com alguns oráculos aqui. Justamente. E você percebe que a primeira fala do profeta, né, que é do capítulo 13 até o capítulo 23, são
as nações do Oriente Médio. Sim. A Síria, entra aí Babilônia. Babilônia. Né? Essa parte de Babilônia achei muito legal. Justamente. Muito bom. E aí é outro texto dele também que é ambíguo. Por que ambíguo? Porque ele vai para o Apocalipse também, Babilônia agora sofre uma alteração de nação para espiritual. Então, amigo, é muito pano para manga nessa lição. Babilônia aqui você tem que lidar com o literal e com o futuro, né? Simbólico. O simbólico, no caso. Justamente. Então, pastor, a lição de domingo, Sentença contra as Nações, que abre a nova sessão, né, do livro de Isaías, a sessão da sentença, a sentença de juízo contra as nações. E é interessante que a pergunta de número 1, ela é importante. Por quê? Que o professor faça. Olha o que ela fala. Porque as profecias contra as nações têm início com a Babilônia. Por que começa com a Babilônia? Se anteriormente Deus já havia dado a sentença para a Síria. Por que agora Isaías começa a falar daquilo que Deus faria no futuro e começa com Babilônia? Aqui a gente pode trabalhar com a ira do Senhor, a gente pode trabalhar com a presciência do Senhor. Existem algumas ideias. Ele poderia ter escolhido outra nação, por exemplo, né? Mas Babilônia se encaixa não apenas na linguagem do profeta Isaías, mas como se encaixa com Daniel, para a gente poder ter a noção dos 4 impérios. Justamente. E aqui essa vai ser uma dica legal que o professor pode trabalhar também com a sua unidade. Verdade. Tem, por exemplo, nós olhamos para o livro de Jeremias, né? Jeremias no capítulo 32, o verso 28 e o verso 20, o seu poder, ou seja, o poder de Babilônia, tornaria-se um poder contra o povo de Israel. Sim, né? eu tenho um comentário. Vamos lá. Levantaria. É um reflexo também de um problema que acontece lá em Gênesis capítulo 11. Rebeldia contra Deus. Babilônia tornou-se uma nação que adorava vários deuses. Idólatra, pagã. Ok. Né? E o povo de Israel seria destruído por esse povo, por essa nação. O outro detalhe, Apocalipse 17, do verso 1 ao verso 6, ele pega toda essa história do passado, literal, e remonta agora de uma forma simbólica, na linguagem do profeta João, a mesma forma que Babilônia trabalhou no passado, com o paganismo, com a crueldade, com o abandono de Deus, a Babilônia espiritual faria também. Eu estou anotando aqui, pastor, Sim. que Babilônia ela tem um contraste, eu acho que é legal de trabalhar, com o povo de Judá, o povo de Israel, o povo de Deus. Porque Babilônia, ela, como povo, serve de repreensão para um outro povo. E aí vem a pergunta, um povo idólatra repreende um povo religioso, um povo de Deus. E aí vem a pergunta, por que Deus faz isso? Porque Deus também pode nos ensinar que Babilônia, ela provavelmente tem um contraste lindo com o povo de Judá, porque em Babilônia não tem, ou a gente pode dizer assim numa linguagem bem fria, né, um remanescente. Aqui tem. É claro que Deus ele pediu o evangelho para todos os povos, mas nesse contexto de Babilônia ela será totalmente massacrada, destruída, como a gente estudou na lição dessa semana, e ela vai servir de exemplo entre um povo que não vai ter esperança com um povo que, mesmo diante de tantas dificuldades, ainda pode ter uma esperança. Agora, pastor Bruno, olhando aqui então a sentença contra as nações, e a primeira aí é Babilônia, Deus não fez nada para salvar os caldeus? Será que Deus teria prazer em ver os caldeus serem destruídos? Será que Deus ele foi passivo e simplesmente deixou ali, né? Vamos acabar? Eu li um comentário uma vez, e esse comentário é de extrema importância. Quando Deus leva Israel para a Babilônia, era uma função dupla. Função número 1, que o povo entendesse que o pecado deles os levava em cativeiro. Quebraram aliança, violaram os judeus sabiam disso. Os judeus sabiam disso. Então, quando Deus permite, é porque o povo escolheu caminhar sem ele, certo? Agora ele tinha um outro plano. Usar Israel para salvar a Babilônia. Como um evangelista ali dentro.
Justamente, já que vocês criaram barreiras, impossibilitando o meu povo de chegar até vocês para serem salvos, eu vou levar vocês para lá, né? Me lembrei daquele ditado, né? Se Maomé não vai à montanha, né? A montanha vai até Maomé. É mais ou menos esse princípio aí, né, pastor? Justamente. Então você percebe que o rei Nabucodonosor se converteu. Ele escreve o capítulo 4 do livro de Daniel. E aqui, essa parte eu acho que é legal de trabalhar, a própria natureza, a personalidade, né, de Nabucodonosor parece que não é mais odiosa, parece que é mais calma, mais tranquila. Sim. Claro, com o exemplo de Daniel, suas falas, seu testemunho, sua interpretação, ele começa a reconhecer o Deus de Daniel. E aqui está o resultado do testemunho. A gente reconhece o Deus da pessoa que está, do missionário, da pessoa que está falando. Então, o plano de Deus era salvar a Babilônia. Esse era o plano. Ao mesmo tempo que ele salvava o próprio povo de Israel, era para salvar Babilônia também, né? Com certeza. Interessante. Pastor, ok. Vamos lá. Segunda-feira, a decadência da grande Babilônia. Aqui é um estudo do que a gente faz com o livro de Daniel, né? Justamente. As profecias começam com um pronunciamento de juízo sobre Babilônia, e aí você tem um monarca chamado Nabucodonosor, que tem aquele sonho, e o sonho dele, na realidade, está relacionado aí a 5 reinos. O primeiro reino, Babilônia; o segundo, os Medos e Persas; o terceiro, os gregos; a Grécia, né? O quarto, Roma. E aí ela tem 2 fases, Roma pagã e Roma papal, ou Roma imperial ou e religiosa. Roma papal. Mas enfim, você falou né? 5, sim, a pedra é um reino, né? O reino de Deus que seria estabelecido. Entendi. Então você tem aí então o sonho de 5 impérios, e um não será destruído. É um rei idólatra teve Justamente, esse sonho, né? um rei idólatra. Deus revelou o tempo do fim para um pagão. Um outro detalhe, pastor Bruno, que quando eu olho para essa imagem, eu percebo que tudo nessa vida passa. O rei Nabucodonosor, ele acreditava que a sua cidade, o orgulho dele, né? Eu construí esse império, eu construí esta nação, e ela não vai passar. Só que aí ele tem um sonho, e ele era apenas a cabeça de ouro. Era como se Daniel estivesse falando assim: olha, rei, sabe por que você é a cabeça de ouro? Porque vai passar. Ele não era o corpo inteiro. Justamente. Né? E foi exatamente isso que ele mandou fazer depois. Vai vir a prata. A prata é outro reino que vai passar. Vai vir o reino do cobre, que vai passar. E tudo isso que vai passar em cima do orgulho do imperador que conquistou aquele outro império, né? Justamente. Então, meu querido, entenda uma coisa. O único reino que não vai passar é o reino de Cristo. Esse é eterno. Mas tudo vai passar. Quer ver uma coisa? Você pode perguntar aí na sua classe: quantos aí têm problemas e dificuldades? Peça para levantar a mão. Eles vão levantar. E você pode dizer: olha, vai passar. Agora pergunta assim também: quantos aí estão felizes? Muitos vão levantar as mãos. E você diz: olha, vai passar. Porque tudo passa. Tudo passa. E muitas vezes Tudo esquecemos passa. disso. Esquecemos disso. O rei acreditava que o reino dele não passaria. A nossa mente nos engana, né? Justamente. Porque a gente acha que essa sensação ela vai se perdurar. Ô, pastor, eu vejo que aqui na lição de segunda, a gente já pode começar aí a trabalhar com o drama, né? Daquela expressão, o dia do Senhor, a ira de Deus, e que Isaías 13 está aqui comentando, que eu vejo uma referência ao assunto da semana, que é orgulho. Sim. Porque orgulho parece que é uma coisa que você não tem outro jeito a não ser quebrá-lo. E quando você lê a expressão dia do Senhor, parece que é o poder necessário para quebrar o orgulho. Verdade. Aqui, professor, você pode trabalhar essa ideia com o próprio verso para memorizar. Naquele dia se dirá. Que dia é esse? É o dia que vai se quebrar o orgulho? É o dia da ira de Deus? Pastor Bruno, um outro detalhe, para mudarmos aí a lição de segunda para terça-feira. Como Babilônia finalmente acabou? Um rei agora faz uma festa, manda pegar todas as taças, né, que era do templo de Deus,
e serve o vinho, e nós sabemos que essas festas, além de ser idólatras, era com luxúrias, né? Aberrações ali, Infelizmente, orgias, né? Orgias. Tudo isso dentro. Nós não sabemos aí exatamente quanto tempo eles ficaram ali de festa, mas essas festas duravam 180 dias, né? As festas eram longas, e o texto diz que ele escolheu 1000 pessoas para participar da festa. Só que, enquanto eles estavam ali celebrando, os medos e persas já estavam trabalhando para invadir a cidade, para conquistar Babilônia. Só que o rei tinha um orgulho no coração dele: ninguém entra em Babilônia. É impossível passar pelas muralhas de Babilônia. As muralhas de Babilônia eram, na realidade, como se fossem apartamentos. Pessoas moravam na muralha. Então, de fato, era impossível passar pelas muralhas. Só que Deus já tinha levantado um homem que ele chama de meu ungido, Ciro. Incrível, né? Incrível, ele chama Ciro de meu ungido. E Isaías capítulo 45, pastor, eu gostaria que você pudesse ler um texto extra da lição. Para ajudar. Para reforçar aí, né, o verso 1 até o verso 7. É uma porção grande, mas Deus prometeu algo, porque só tinha um local que Babilônia poderia ser invadida. E era pelo rio Eufrates. Pelo rio. Só que tinha um outro problema. Qual? Para passar pelo rio, teriam grades em acesso à cidade. Teriam portões de ferros. Ou seja, até debaixo d'água. Até debaixo d'água, não tinha como ninguém passar mergulhando e entrar. Era impossível. Só que eles então desviaram o fluxo de água do Eufrates. Então secou o rio Eufrates passando por dentro de Babilônia. Muita vontade para conquistar, né? E olha o que Deus fez agora. Olha Vamos aí, Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis, e para abrir diante dele os portões, que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim, não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Pastor, que texto. Quando as águas do rio Eufrates foram desviadas do seu percurso normal, pararam de fluir para dentro de Babilônia, quando Ciro chega nas portas, sabe o que aconteceu? As trancas que estavam submersas, os portões que estavam submersos estavam quebrados. Quem quebrou? A mão de Deus. Interessante, né? Um outro detalhe, esse texto aí, para sairmos daqui, é um texto que gera muita polêmica, quando fala que Deus cria a paz, a guerra. Esse texto também nos ajuda a entender que na lição existe outro texto polêmico, que a gente vai ver na lição de quinta-feira, sobre a destruição dos ímpios. Justamente. Mas vamos lá. Então, Deus cria a paz, cria o bem, cria o mal. E aí, pastor? E aí eu já vi muita heresia com esse texto. Oh, mas por que muita heresia? Deus não cria as coisas? Justamente. Primeiramente é aí que o verbo criar aí não tem a ver com o bará lá de Gênesis. Ah, olha aí, ó. Essa Primeira dica coisa, é boa. Não é do criar do nada. Ok. Segunda questão, Deus não está dizendo aí que permite o mal, como alguns interpretam aí também. Ah, ele não permite o mal? Não, não é isso. Como é que é então, pastor? O texto está dizendo o seguinte. O texto começa falando de Ciro. Ok. E quando Ciro está invadindo Jerusalém, quando Ciro vai invadir Babilônia, ele liberta o povo de Jerusalém. Então, para Israel, ele seria a paz. Mas para a Babilônia, ele seria o mal. Para Israel, ele seria a luz.
Para a Babilônia, ele seria as trevas. Então, eu, o Senhor, que faço todas essas coisas. O verbo fazer aí, ou criar, é de Ciro. É para Ciro, eu criei Ciro. Eu que estou impulsionando Ciro e eu que estou quebrando os portões, as trancas para que ele possa entrar. Aqui diz, né? Ao meu ungido. Isso aí. Então o texto está falando de Ciro. Não é justificando a razão do pecado aí não. Como alguns querem justificar. Excelente explicação, pastor. Ok? Vamos lá, vamos continuar aqui que a gente tem muita coisa. Vamos lá então, pastor Bruno, querido professor, a queda do rei do monte. E aí? Essa aqui é uma parte meio estranha, que é meio que um insulto, né? E aqui a gente começa a trabalhar com um insulto simbólico. Pastor Bruno, profecia pode ser entendida como eu estudo um livro histórico? Não. Por quê, pastor? Profecia não é apenas história, né? Profecia envolve a história. Okay. Mas a profecia, ela envolve também a vontade de Deus. Então, quando você começa a trabalhar com a vontade de Deus, você começa a perceber que Deus ele pode trabalhar de maneira didática, utilizando por parábolas, que Jesus gostava muito de fazer isso, para chegar em um conteúdo. E às vezes a profecia ela é muito atrativa porque ela não se revela de maneira transparente logo no primeiro momento. Você vai ler, e você vai perceber que aquela linguagem didática vai revelar a vontade de Deus. Aí sim você vai ter que entender que profecia é essa. Então, ou seja, quando eu olho para o livro histórico, pedra é pedra. Ok. Mulher é mulher. Ok. Quando eu olho para um livro profético, pedra é Jesus. Mulher é igreja. E eu estou falando de um profeta messiânico chamado Isaías. Então, Isaías, ele está relacionando agora aqui, Isaías 14, como um paralelo, pegando assim, ó, vocês reis que estão cheios de orgulhos do império que vocês construíram, saiba de uma coisa, houve alguém que colocou orgulho no coração, alguém que queria estar sentado em um trono também. No alto. Né? No alto. No alto e sublime. Queria ser semelhante ao Altíssimo. Então agora Isaías ele faz aqui uma fala, né? A sua escrita é para mostrar que da mesma forma que os reis estavam caminhando, olha, houve um anjo chamado Lúcifer. E esse anjo se rebelou contra Deus no céu. Sim. Que é um paralelo de Ezequiel, capítulo 28. Que está aqui na lição, é muito legal, muito legal. Ele explica o passo a passo. Então, pastor, podemos mostrar um quadro? Vamos lá. Vamos lá? Olha que interessante. Por exemplo, olhando para Isaías capítulo 14. Ok. Tudo bem? Nós temos aí, ó. Ele almejou ser semelhante ao Altíssimo. Ok. Desejou subir ao céu e exaltar o seu trono. Então você percebe que ele não está falando de um rei terrestre. Então tem uma explicação aqui. Tem uma linguagem didática. Justamente. Tipo uma parábola, simbólico, como a gente comentou. O verso 12 de Isaías 14 diz que ele caiu do céu e foi lançado por terra. Opa! Então você percebe que o texto aplica-se a Satanás. Isso. Ok? Agora, olhando para Ezequiel 28. Agora fazendo um paralelo. Paralelo. Ele era perfeito e cheio de formosura. Verso 13, estava no Éden, jardim de Deus, no céu, e aqui é o terceiro céu, ok? Beleza. Ocupava a posição de querubim da guarda, verso 14, ele estava lá no local santíssimo, na presença de Deus. Então, amigo, por que eu e o pastor Bruno estamos falando nisso? Porque existem hoje várias pessoas que usam a hermenêutica sem entender o contexto profético para dizer que aqui é forçar a barra para dizer que é um texto que fala da queda de Satanás. E isso é muito importante. A gente precisa entender essa ciência da interpretação e da hermenêutica para a gente poder se situar exatamente nessa comparação. Justamente. Então, a hermenêutica bíblica, ela tem que ser estudada dentro de todo o contexto bíblico. Então, querido, a Bíblia tem livro histórico, poético, evangelhos, cartas e profecias. E cada categoria dessa, quer queira, quer não, ela tem uma interpretação. Ela tem o seu estilo. Ela tem o seu estilo para ser interpretado. Então, como que eu vou ter que entender isso? Primeiramente, eu tenho que saber qual é a categoria. Estamos falando de um livro profético.
Estou falando de um profeta chamado Isaías, e o maior do Antigo Testamento, podemos assim dizer, né? Só 66 capítulos né? Escrito por esse homem. E aqui no capítulo 14, ele faz um paralelo da terra com o céu. Eu posso fazer uma pequena saidinha aqui, claro, pastor? Claro. Na lição de terça-feira, né, que a gente está comentando aqui, a queda do rei, eu achei legal que o autor, bem no último parágrafo, a gente fez essa comparação, né, mostramos aqui um quadro, ficou um pouco mais didático, e lá ele estava falando, né, que em Ezequiel 28, e no verso 2 diz, você é um homem, não é Deus. Aqui começa essa briga, né, de que Satanás ele começa a se questionar sobre quem ele é e quem é Jesus. Sim. E aqui o autor diz que a morte de Satanás provará que ele não é um Deus. Olha que interessante, né? Essa frase eu achei legal porque eu entendi que o autor da lição ele está sendo bem transparente. Não existe Deus que morre. Senão, ele não é Deus. Justamente. E aí, professor, você, se quiser, você pode trabalhar aquela ideia. Satanás trabalhou com Jesus, mas Jesus morreu. Mas Jesus, ele o quê? Toma a sua vida de volta, porque um Deus não morre. Então, é interessante a gente poder pontuar isso aqui, onde Satanás ele é o personagem principal dessa lição de terça, mas ele não é um Deus, embora ele queira ser. Verdade. Pastor, quarta-feira. Betel ou Babel? Ah, isso aqui é lindo, né? A porta do céu. Eu anotei aqui algumas ideias muito legais, mas vamos lá. Vai lá, diga para mim quais são as ideias. Bom, eu achei legal essa ideia de porta do céu, porque quando ele faz o contraste, né, com Babilônia, Babilônia parece que ela começa, parece não, né? Ela começa da terra e quer chegar no céu. Sim. E quando Jacó fala de Betel, que ele viu aquela escada, começa do céu vindo para a terra. Aquela visão que Jacó teve transparece a ideia do oposto. Ela começa no céu e chega até nós. E isso nos faz lembrar de que a nossa salvação, a nossa segurança, a esperança, ela não começa com a gente, ela começa no céu para chegar na gente. Justamente. Interessante que Betel, a porta do céu. Ok. Jesus diz assim no Evangelho, eu sou a porta. Eu sou a porta. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Jacó tem um sonho de escada. Ellen White muito claro diz, Jesus é a escada. É verdade. É o acesso aos céus. Amigo, entende? Todo o nosso contato com o céu, a nossa ida aos céus, é méritos exclusivo de Cristo Jesus. Posso fazer um comentário? Claro. Existe um tipo de pensamento que algumas pessoas dizem que Pedro tem a chave dos portões do céu. Mas se Pedro tem a chave dos portões do céu, então eu preciso me preocupar com Pedro. E a lição está querendo dizer para a gente que é Cristo, é Deus que vai nos ajudar nesse portão, nessa casa de Deus. Porque a lição ela também foi muito, o autor ele foi muito feliz. Não é apenas dizer o portão, é dizer que é portão, é a casa, é a habitação. Tudo isso para a gente poder ser atraído a Ele, para morar com Ele. Ok, pastor? Então, amigos, aqui você pode trabalhar então com a questão da Babilônia, a rebeldia, né, os seus pecados, a rebelião, a fuga, a quebra da aliança, que começa lá em Gênesis 11, certo? O objetivo de Deus era que o povo se espalhasse sobre a terra, e o objetivo deles, não, vamos preservar a nossa espécie, vamos ficar só aqui, né? Então, Deus... Como se tivesse uma condição para ser salvo. Justamente, Deus já havia dito, olha, espalhai sobre a terra. Sim. Multiplicai-vos. Eles, não, vamos preservar a nossa espécie aqui. Daqui vem outro dilúvio, ou seja, não confiavam em Deus. Uma rebelião contra Deus agora e vamos fazer uma torre até chegar aos céus, né? Babilônia tinha esse sonho. Sim. Caiu por terra. E aí você tem aqui então o paralelo, né? Betel, porta do céu. Aqui também ele trabalha com Babeli, né? Justamente. Que o autor está falando a porta dos deuses, né? Que é o acesso que os babilônios acreditavam ter. E aí ele compara com Betel,
que no caso é Jacó. E aí ele vem com aquela explicação daquilo que começa na terra e daquilo que começa no céu. Agora, pastor, do capítulo 13 para o capítulo 14, eu tenho um salto agora lá para o capítulo 24 e 27. Opa! Ok? O autor aqui da lição deu um salto agora. Ele né? vai assim meio que, né? Justamente porque, na realidade, é como eu falei, são vários capítulos agora que vão falar de sentenças. E grande parte dessa sentença é contra a Babilônia, nação espiritual. Essa parte aqui, pastor, a gente pode dar uma lida aqui em alguns comentários. É a parte de quinta-feira que vai nos trazer uma certeza, uma garantia da vitória de Deus sobre o mal. E essa parte, querido professor, ela é incisiva. Ela exige que você tenha um posicionamento claro diante dos seus alunos, porque a lição de quinta ela é desafiadora na pergunta número 6, e você precisa ter uma clareza ao falar com os seus alunos. E a pergunta de número 6, pastor Bruno, ela tem a ver com Isaías capítulo 28, verso 21. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e ficará irado como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra alheia ou estranha, né? E para executar a sua tarefa estranha. Por que é estranho, pastor? É estranho para Deus ter que destruir o homem que foi criado à sua imagem, à sua semelhança. Um homem que ele pagou o maior preço de todo o universo. Existem muitas explicações bonitas que o professor ele pode trabalhar. Sim. Né? Primeiro, Deus ele não constrói alguma coisa para ser destruído. Justamente. Né? Assim como ninguém casa para se divorciar. É verdade. Segundo, é estranho com relação à própria natureza de Deus. Uhum. A natureza de Deus não é destruir. A natureza de Deus é construir. Uhum. Terceiro, aqui a gente pode entrar com a ideia da passividade. É estranho porque Deus jamais permitirá que a consequência por si só elimine o ímpio. Eu vou explicar, pastor Patrick, da seguinte maneira. Quando Deus vier executar o juízo, ele vai salvar o bom e vai salvar o mal. Uhum. Ele vai salvar o bom para a vida eterna e vai salvar o mal de si mesmo. Uhum. Porque se Deus não atuar, eles vão se matar. Justamente. E aqui existe essa ideia de que Deus não vai permitir que isso aconteça. Uhum. Porque Deus ele precisa terminar com isso. Isso é um tipo de amor. Deixa eu te fazer uma pergunta então, pastor Bruno, para fecharmos aqui a lição então. Isaías 28, verso 21 estaria dizendo assim: filho, eu lhe dei a liberdade. Você tem o poder de escolha em me aceitar ou não. Você escolhe viver comigo ou você escolhe não viver comigo. Então, na realidade, o ímpio vai ser destruído porque ele escolheu não viver com Deus. Existe vida além de Deus? Não existe. Então, meu amigo. Então, na realidade, Isaías 28, verso 21, é Deus dizendo assim: eu respeito a sua escolha. Você escolheu caminhar, você escolheu viver sem a minha presença, sem a minha pessoa. Ou seja, como eu vou levá-lo para o céu? Como eu vou levá-lo para o céu? Não é algo para pensar? É. Querido professor, que Deus te abençoe, que Deus o use mais uma vez aí na sua igreja, na sua classe, e aquele recadinho que temos para você de todo o coração, né? Eu estudo a lição. E você? 1, 2, 3, gravando. Olá, querido professor, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Revisa Aí. Não. Você chega aí, e aí, professor, já estudou essa lição? A gente começa assim, pô. Ah, lasqueira, estamos esquecendo como é que começa? É que você tem muita coisa na cabeça. Vamos lá, então. Vai lá. Caramba, mano. 1, 2, 3, gravando. Aí. Pô, mano, tinha muito... Eu pensei que você ia trabalhar mais ainda, que eu tava animadão. Eu tava, mano, mas eu fiquei preocupado com o horário, né? Existe, né, vamos dizer assim, calma aí, agora acho que a gente vai ter que gravar de novo. Vamos lá, 3, 2, 1.